Ontem à noite eu estava escrevendo o roteiro para gravar um vídeo para ti. Eu não sei se tu sabe, mas todos os vídeos que eu faço, todas as temáticas da psicologia, primeiro eu faço um roteiro técnico, ou seja, um roteiro com palavras difíceis, com conceitos, uma coisa mais densa, que é dentro da pesquisa que eu faço dentro da psicologia, né? Depois eu faço uma tradução para uma linguagem mais simples, para que tu consiga entender o que eu quero passar e para que seja útil para ti aquilo que eu tô passando, né? E essa tradução é uma coisa muito fácil, sempre foi uma coisa fácil para mim traduzir as coisas técnicas para uma linguagem que todo mundo entenda. Só que ontem eu travei. Ontem eu não conseguia, eu não saía daquele roteiro técnico, eu não saía. E aí logo eu me dei conta por que eu travei. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo para ti. Eu quero te falar por que eu travei. Te vira, guri, te vira, guria. Eu sou Silvia Pescador e eu tô aqui para falar contigo sobre o luto. Quando eu travei ontem, eu fiquei pensando que era porque eu estava vivendo de novo o meu luto. Já vou te explicar por quê, tá? E aí eu pensei, por que não falar com adolescentes sobre luto? Por que não falar sobre o que eu tô sentindo? Por que não falar sobre como é isso para todo mundo? Então agora eu liguei aqui a câmera e eu não tenho roteiro nenhum e eu tô aqui falando assim com o meu coração aberto para vocês, porque eu acho que é um tema muito importante e que muitas pessoas passam por isso e que às vezes se sentem estranhas, que acham que estão fazendo coisas erradas e até às vezes as pessoas ao redor falam assim, aquele clássico, né? Não chora, não fica assim, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que é bem pelo contrário, que a gente tem que viver o nosso luto, que a gente tem que mergulhar, que a gente tem que chorar, que a gente tem que se revoltar, que a gente tem que brigar, que a gente tem que gritar com o travesseiro, que isso vai se dissolvendo e passa, porque quanto mais a gente ficar engolindo, é pior, é muito pior. 2 anos atrás, o meu pai, nesse período, estava entrando num processo de falecimento, ele estava morrendo. Foi uma coisa bem inesperada, foi uma coisa bem difícil para todos nós da família, porque ele recém tinha terminado um ciclo de quimioterapia, ele teve câncer no intestino, e ele recém tinha terminado um ciclo de quimioterapia que tinha sido um sucesso, ele tinha tido pouquíssimas reações da quimio, ele estava bem, os exames estavam mostrando que estava tudo ok. E aí ele foi fazer uma cirurgia para tirar uma bolsinha de colostomia, que é um objeto ali, enfim, que precisa para quem faz alguma cirurgia, né, de retirada de parte do intestino. Então ele foi para essa cirurgia. Acontece que o corpo dele estava muito fraco e ele pegou uma bactéria no hospital, uma infecção hospitalar, gravíssima. E o corpo dele, como estava muito fraco por causa da quimioterapia, não estava conseguindo combater. Então meu pai ficou 17 dias na UTI, em coma. Foram dias muito difíceis pra gente. E aconteceu justamente há 2 anos atrás. Então, quando chega esse período, isso já aconteceu comigo ano passado e está acontecendo comigo esse ano também. Quando chega esse período, começa a vir muitos pensamentos na minha cabeça. Eu começo a pensar como poderia ter sido se fosse diferente. Eu penso tanta coisa, eu penso se a gente tivesse feito essa cirurgia mais adiante, tivesse esperado ele se recuperar um pouco mais. Eu penso se a gente tivesse feito com outro médico, eu penso se a gente tivesse feito em outro hospital. Eu penso, e aí eu vou um pouquinho mais à frente, assim, eu penso assim, esses 17 dias na UTI, será que não era legal que eu tivesse levado uma música para ele escutar, que ele gosta? Será que eu não podia ter falado alguma coisa que eu não falei, que talvez desse despertasse uma vontade dele de lutar? Eu fico pensando em tantas coisas, mas tantas coisas, e eu tô falando isso aqui pra ti porque de repente tu também passa por isso. De repente tu também perdeu uma pessoa e tu fica com esse e se, né? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse? E se a gente tivesse? E se ele tivesse, né? Isso não leva a gente a lugar nenhum. Eu concordo contigo, eu sei que tu tá pensando isso. Não me leva a lugar nenhum, mas eu me permito pensar isso porque eu sei que passa. Porque eu sei que daqui a pouco eu me dou conta que verdadeiramente eu fiz tudo o que eu podia ter feito. A minha mãe fez tudo o que ela podia ter feito, o meu irmão fez tudo o que ele podia ter feito. E o meu pai fez tudo o que ele podia ter feito, sabe? Então eu acho que aceitar a morte é a coisa mais difícil da nossa vida.
E olha só que bizarro, porque a morte é a única certeza que a gente tem. E a gente não consegue aceitar ela. É muito louco isso, né? Então, o grande desafio que eu penso que a gente tem nessa vida é entender quando alguma pessoa que a gente ama muito, que a gente gosta muito, precisa ir embora. E aí eu fico num período mais reservada, sabe? Eu não tenho muita vontade de conversar com muitas pessoas, eu tenho vontade de ficar mais quieta na minha, eu travo, então com algumas coisas eu percebo que eu travo, né? Coisas que eu faria normalmente eu dou uma travada. E eu acho que é muito legal a gente se dar conta disso, né? A gente perceber por que isso está acontecendo, por que eu tô travada, por que eu tô mais down, por que isso está acontecendo, porque eu tô vivendo o luto de novo. Poxa, Silvia, mas faz 2 anos, sabe? Tipo, bola pra frente. Gente, eu toco a minha vida tá indo pra frente, tá tudo acontecendo, eu honro a memória do meu pai. Só que quando chega nesse período, eu fico pra baixo e eu me permito ficar. Porque eu sei que logo, logo vai ficar tudo bem. Logo, logo eu vou conseguir entender as coisas desse processo e dia após dia isso vai melhorar. Não vou esquecer, ninguém vai esquecer. Tu não vai esquecer. Essa dor sempre vai ter, essa falta sempre vai ter, a saudade vai esmagar o nosso coração. Só que tu vai conseguir, se tu colocar isso pra fora, se tu te permitir chorar, brigar, ficar mal, ficar mais recluso, se tu te permitir tudo que o teu luto tá te convidando a fazer, tu vai perceber que vai ficar um pouco mais fácil passar por tudo isso. Então o meu recado aqui pra ti é esse: vive o teu luto se tu tá vivendo, vive ele, faz o que for preciso para ele passar. Deixa vir os sentimentos que vier, chora quando tiver que chorar, não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado ficar para baixo, te permite que daqui a pouco tu vai dar uma respirada bem fundo e tu vai dizer, tá bom vida, vamos lá. E se tu tem alguém perto de ti que tá passando por isso, respeita. Aquela famosa frase do não chora, não fica assim, não funciona, gente, é bem o contrário que tu tem que fazer. Fala pra essa pessoa, chora, eu tô aqui contigo, chora. Fica triste mesmo, deve ser muito difícil perder uma pessoa que se ama. Então fica aqui comigo, eu vou te dar um abraço e tu chora o quanto tu precisar chorar. E tu vai ver o bem que tu vai fazer pra essa pessoa. Tu não precisa falar nada. As pessoas às vezes acham que tem que ter uma palavra de conforto, mas não precisa. Só o fato de tu permitir essa pessoa passar pelo luto já é uma ajuda. Tu não tem noção do tamanho do benefício que é. Então é isso, espero ter te ajudado de alguma forma. Um beijo, até o próximo.